Fala galera, tudo bem? Bem, depois de algum tempo sem postar vídeo no canal, eu tô aqui novamente para trazer um vídeo um pouquinho diferente hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma indicação de livro que se chama Fearless, a história do Adam Brown, operador do time 6 dos SEALs. Então fique aí e vamos falar um pouquinho sobre esse livro que é bem bacana. Mas tá sangrando, vambora. Faz acontecer, Matheus, faz acontecer. Bora, cara, tá chegando, meu irmão. Bora. Saca essa arma, tem disparo. Bem, pessoal, esse aqui eu posso dizer que foi um dos livros mais legais que eu já li. Ele fala um pouquinho sobre a história e a vida do Adam, né? O Adam, ele é considerado dentro do time SEALs e dentro da comunidade de operações especiais americanas como uma lenda. Para quem conhece a história, obviamente ele já faleceu, né? Mas ele foi tido como um cara realmente fora da curva, né? Geralmente, né, assim como o Tenente Murphy, o Adam é tido como um cara bastante bem visto nas operações especiais americanas, né, e na comunidade militar como um todo. Bem, qual é a peculiaridade sobre a história de vida dele e a relação dele com os SEALs em si, né? O Adam, ele nasceu em 1974, numa cidade chamada Hot Springs, em Arkansas. Como todo jovem americano, ele obviamente teve sua adolescência, né, marcada pelos esportes. E isso é uma característica bem comum em boa parte dos operadores especiais americanos, né? Eles começam nos esportes muito cedo, geralmente o futebol americano, ou algum esporte de luta. Só que o Adam, ele tem um desvio de destino bastante peculiar, né? Ao longo da sua juventude, ele começa a se aventurar a questão de festas, bebidas e tal. E isso acaba levando ele para um caminho um pouco tortuoso, né? E acaba levando ele ao vício às drogas. Então o Adam, muito novo, experimenta ali, começa com a maconha, né? E depois vai escalonando até chegar no vício em crack. Então já começa aí a primeira característica que faz o Adam ser um cara literalmente incomum. Ao longo da adolescência dele, como eu falei, ele pratica futebol americano na escola, né? E através de uma namorada ele começa a ter esse vício, né, no que eles chamam de crystal meth. É um tipo de crack um pouco diferente que existe lá nos Estados Unidos. E em 95 e 96 ele acaba indo preso, ainda muito jovem, né? E esse vício dele acaba aumentando a ponto dele saquear a própria casa, né? E para poder sustentar o vício na droga. Então ele é preso mais uma vez e o xerife da cidade dá meio que ali um ultimato a ele para que ele tome um rumo da vida dele, né? E largue as drogas. Ou ele vai continuar preso ou ele vai tomar um rumo de carreira. E ele escolhe então ir para o treinamento, assinar o contrato, né, com a US Navy para o treinamento BUD/S, né, que é o Basic Underwater Demolition SEAL, que é o treinamento básico ali para se tornar um SEAL da Marinha Americana, né? E então ali tem início a carreira dele. Até que ao longo da carreira ele começa a ter diversos acidentes. Então ele começa a ficar, de certa forma, mutilado em várias partes do corpo, né? O primeiro deles é o acidente que ele tem na mão, em uma operação. Então a mão dele fica, se eu não me engano, a mão direita fica bastante estraçalhada, né? E ele perde o movimento dessa mão. Então ele começa a ter que se adaptar a fazer todos os procedimentos operacionais, uso de pistola com a sua mão não dominante, né? Mais à frente ele vai ter um acidente em um treinamento, né, onde eles utilizam Simunition, e essa Simunition acaba pegando no olho dele, ele fica cego de um olho, e ele vai ter que tentar se readaptar para poder cumprir com os desafios da carreira, né? Nesse meio tempo ele aplica para o Green Team, que é o time de seleção do time 6 dos SEALs, né, que é a unidade Tier 1 deles.
e mesmo com um olho deficiente, com uma mão deficiente, né, tendo que passar por esses desafios, ele consegue passar nessa seleção e ele se torna um operador do time 6 dos Seals. O que é legal no livro são as lições de resiliência que ele tem, né? Todo mundo fala isso. O livro ele foi escrito pelo Eric Blehm, então foi escrito postumamente. Então o Adam nessa época ele já tinha falecido. Então o Eric, que é um jornalista, ele basicamente vai atrás de relatos familiares e de relatos de colegas de time, de equipe do Adam, para poder montar esse quebra-cabeça da história de vida e da história pessoal dele. É um livro escrito de uma forma um pouco diferente justamente por isso, né? Você vai estar lendo aqui relatos de outras pessoas e ele também pega documentos oficiais para poder contar a história de algumas missões. Inclusive a história de morte do Adam é contada dessa forma, através de fragmentos de outros operadores, né? Que vão contar ali a forma com que ele faleceu. O Adam também ele tem uma característica muito bacana. Depois que ele vira um SEAL, né? Ou melhor, antes dele virar um SEAL, na verdade, antes dele entrar na Marinha Americana, ele larga aquela, obviamente, namorada que apresentou ele as drogas, e ele passa a conhecer a esposa dele, que é a Kelly, e ela meio que transforma ele, né? Em um sujeito direito, né? Então ele acaba se convertendo ao cristianismo. Então, para quem gosta da questão religiosa, né, e da questão do cristianismo como um todo, é bem bacana. Eu recomendo bastante esse livro. E o Adam fez parte do time Gold, ou seja, do time de ouro, né, do SEAL Team 6. É um dos times mais bacanas que tem. Existe também algumas entrevistas bem legais com esses membros, inclusive eu recomendo a entrevista do Sean Ryan com o Eddie Penny, que era amigo do Adam, e inclusive alguns trechos ele até falam bastante sobre o Adam e da importância que o Adam teve na vida dele como operador, né? E o livro também vai mostrar algumas fotos bem bacanas sobre a vida pessoal dele, ele em operação, né? Principalmente no Iraque, no Afeganistão, justamente porque era o período em que ele atuou. E vai falar bastante sobre essas questões pessoais e também familiares. Então a gente vê aí nas páginas, né, especialmente aqui no Brasil, as pessoas perguntam bastante sobre a questão, como é que é a questão familiar dos operadores com as suas famílias. Bem, o Fearless, ele mostra bastante isso, como é que o Adam cuidou da família dele, né? E obviamente, o vício em drogas o atrapalhou bastante, né, durante esse início, mas ao longo da carreira militar dele, ele consegue se recuperar, ele deixa a adição de lado e se torna realmente um exemplo. Então fica aqui a nossa recomendação. Para quem quer começar o ano ali com uma boa literatura, recomendo fortemente que comprem esse livro. Eu não sei se tem em português, então me desculpem se é uma indicação muito restritiva. Eu realmente só consegui achá-lo em inglês. Eu comprei há uns 2, 3 anos atrás. Mas fica aí nossa indicação, pessoal. Espero que gostem. E quem teve a oportunidade de ler o livro, coloca aqui embaixo nos comentários o que achou, se gostou. E quem comprar o livro para ler, depois traz pra gente aí o feedback dizendo o que vocês acharam. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.